stand by 13, we're looking at it. Olá, tudo bem com vocês? Começando um novo projeto, UFO. Vamos falar bastante sobre ufologia, sobre vários casos, muitos casos e relatos de avistamentos e de histórias muito misteriosas e cabulosas. Então, espero que a gente se dê bem. Se você gosta de uma boa história, tenho certeza que você vai curtir. Então, desde já eu peço, se você curtir, para você compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você acha que vai gostar. Tentar trazer para vocês os dois lados, das pessoas que acreditam, assim como eu, né? Então eu não estaria fazendo esse podcast se eu não acreditasse. Eu tenho as minhas crenças, mas não quero mexer a cabeça de ninguém. Vamos falar e vamos discutir e vamos conhecer boas histórias, muitos mistérios e coisas que até hoje, e olha que fazem muitos anos já de alguns casos, que até hoje continuam sem solução. Então você aí, acredita na existência de vida extraterrestre? Os OVNIs a gente não precisa acreditar, porque a gente já sabe que eles existem, né? Quando a gente fala, é importante isso, porque às vezes as pessoas não compreendem. OVNI não quer dizer que ele seja um ETzinho, um extraterrestre, um marciano, não. OVNI é um objeto voador não identificado, então pode ser qualquer tipo de coisa que a gente não consiga identificar, não conheça, né? E que esteja lá no céu, e enfim, tá lá e as pessoas precisam de saber o que quer. E se eles existem, levando em consideração a imensidão de toda a galáxia, só na Via Láctea, pelo menos, que é a nossa galáxia, né? Tem pelo menos 100 bilhões de estrelas. Quando a gente vai falar sobre OVNIs e sobre extraterrestres, sobre a existência, a possível existência ou não da vida fora daqui, a gente tem que estar preparado para ouvir tudo e para tentar separar ao máximo a loucura, ao máximo aquelas coisas que realmente não fazem sentido, que não tem cabimento, do que pode ter alguma, né, separar aquilo do que realmente pode ter algum sentido, possa realmente ter acontecido. Então, a gente tem que ter essa calma para ouvir as histórias e pesquisar e ler e tirar as nossas próprias conclusões, né? Esses avistamentos, todos esses relatos e tudo o que aconteceu na história da humanidade vem acontecendo há milhares de anos. Isso a gente vai tratar também aqui em alguns episódios sobre civilizações antigas, sobre monumentos, sobre culturas, sobre crenças. Então todas essas histórias, esses acontecimentos, esses avistamentos, os supostos contatos ou não, tiveram uma visibilidade maior a partir dos anos 40, que as pessoas começaram a relatar vários avistamentos de objetos parecidos com charuto no céu e até mesmo com as próprias luzes, que normalmente são esse tipo de relato que a gente ouve por aí, que são os OVNIs mesmo, as luzes que se mexem e não tem direção. E tá certo que a gente também tem que pensar em vários outros fatores e vários outros acontecimentos que podem ter influenciado e podem até ser a explicação para esse tipo de acontecimento. A partir dos anos 40 ali, a Guerra Fria começou em 47. Então, principalmente a partir do começo da Guerra Fria, esses avistamentos e todos esses relatos, eles aumentaram muito. O que já era de se imaginar, né? Porque Estados Unidos e Rússia, União Soviética no caso, e posteriormente a Rússia, eles ficaram naquela tensão até os anos 90, né? Então, vários desses acontecimentos e desses avistamentos, dessas histórias, podem sim terem sido testes militares. E são muitas histórias no decorrer do tempo, muitas histórias em diferentes lugares do mundo, com relatos parecidos. Então esse tipo de coisa é bem estranha mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem casos importantíssimos para a ufologia mundial. Então o ET de Varginha foi um caso. No começo a mídia até tentou levar a sério, mas depois como todo mundo começou a fazer chacota, e hoje você pensa nisso como se fosse uma piada, ou como se... Não, o caso de Varginha até hoje os ufólogos americanos, ingleses, eles consideram esse caso como um dos casos mais importantes para a ufologia mundial, porque tem relatos, porque tem testemunhas. Claro, são muitas histórias. E além do caso de Varginha, a gente vai falar sobre muitas coisas aqui, né? Não vou falar sobre nenhum caso específico agora no primeiro episódio, é só para vocês entenderem um contexto da história, para vocês também abrirem a mente de vocês, para a gente estar aberto a ouvir coisas que normalmente a gente não ouve,
Teve também em 1986 o caso que é conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Aqui no Brasil também, que é um caso extremamente importante. Foram 7 caças perseguidos por 21 objetos. Na época, os relatos foram esses, 21 objetos não identificados, perseguindo os caças por mais ou menos 3 horas. Entre São Paulo e Rio de Janeiro, São José dos Campos e Rio de Janeiro também foi visto. Então, durante 3 horas, 7 caças. Então, isso são todos os relatos de militares, né? Pessoas que a gente levar o mínimo em consideração, que as pessoas são para ser pessoas de confiança, que não vão sair falando besteira por aí, né? Então, um caso documentado, um caso muito importante para a ufologia, que a gente às vezes não conhece, não sabe, mas o Brasil é um lugar historicamente com muitos relatos de avistamentos, com casos realmente muito intrigantes, que até hoje alguns ainda deixam dúvidas, ou não tem solução, ou as pessoas esquecem. Então, eles existem ou não existem? E se existem, aonde eles estão? Já estão aqui entre nós? Eles passaram aqui há muitos anos atrás e viram que isso aqui é uma merda mesmo, que o ser humano é um lixo completo, a gente só faz merda, o que eles vão querer com a gente? Enfim, então em 1961, um cara chamado Frank Drake bolou uma equação para a gente tentar entender um pouco melhor toda essa situação. Enfim, eu não vou trazer para vocês a equação aqui porque ela é enorme e é bem complicada. Se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar. São vários dados ou supostos dados que você coloca para tentar chegar a um número. E fazendo toda essa conta, os caras lá, muito foda lá, descobriram que, levando em consideração essa equação, de 1 a 10 mil civilizações possíveis devem existir, ou podem existir, na galáxia. Então, levando em consideração toda essa equação, eles chegaram a essa conclusão. 1 a 10 mil, o número de supostas civilizações na galáxia. Então, se houvesse vida inteligente na galáxia, ela não teria colonizado a Via Láctea? Nisso entra o paradoxo de Fermi, que nada mais é, de uma forma crua de explicar para vocês, um paradoxo. Então, a contradição entre essas estimativas da probabilidade de existência de uma civilização extraterrestre e a falta de evidências para um contato, uma descoberta dessas tais civilizações. Então, nisso entram muitas opções. Vamos pensar aqui. Ou eles já estão aqui, que é o que muita gente acredita, entre nós, e a gente não consegue identificar, só algumas pessoas sabem. O pensamento assim um pouco mais de conspiração. Eles vieram e estão só nos observando, ou eles estão realmente viajando por aí e ainda não chegaram aqui, fazendo pesquisas e enfim. Ou eles passaram há muito tempo atrás, que é naquele assunto que a gente vai entrar depois também, das esculturas e das civilizações, ou eles não querem vir pra cá, pode ser também, ou assim como nós, eles ainda não conseguiram. Talvez a viagem interestelar, ela não seja tão simples assim. A gente pode pensar também que pode ser muito improvável, que a gente é muito sortudo mesmo, que a vida aconteceu aqui na Terra e não aconteceu em nenhum outro lugar do universo. Então, sabendo de tudo isso, a gente fica com uma grande dúvida, né? É difícil saber em que acreditar, são muitas histórias. Em 2017, um acontecimento, digamos que tenha mudado para melhor, ou ajudado a mudar para melhor essa situação de investigar os OVNIs. Em 2017, o governo dos Estados Unidos, ele confessou ter financiado um programa de identificação avançada de ameaças de aviação, ou seja, um programa para investigar OVNIs. Segundo eles, esse programa durou de 2007 a 2012 e teria acabado em 2012. Eles teriam gasto 22 bilhões de dólares. 22 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? É muita grana, é muito dinheiro. Então isso faz com que venha outra pergunta na minha cabeça. Não sei se de vocês também, mas eu espero que sim. Realmente não existe nada? Então, assim, realmente a vida extraterrestre não existe? Os OVNIs são todos farsas e invenções? Mas eles gastaram 22 bilhões de dólares para investigar esse tipo de situação. Aí eu penso assim, aonde se gasta 22 bilhões de dólares é porque tem coisa. Não se gasta tanto dinheiro assim. E além de tudo, não foi só a questão do valor, foi porque eles esconderam. Então, era um programa secreto para investigar OVNI, onde eles investiram 22 bilhões de dólares. Aí vocês vêm me dizer que é para mim esquecer esse assunto.
com certeza porque tem alguma coisa. Claro que depois podem existir várias outras explicações, mas, né, é um tanto quanto curioso tudo isso. Vocês não acham? Então, o primeiro episódio vai chegando ao fim. Era só um breve resumo. São muitas informações, são muitas histórias. A partir de agora a gente vai começar a desdobrar todas essas histórias. Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês são meus convidados para no episódio 2 estarem novamente aqui comigo, ouvindo e se deliciando com uma ótima história para você ficar assim, pensando, com muitas dúvidas na tua cabeça. Quero deixar você com dúvida. Vai lá no meu Insta, me segue, @lucasbuenoh. Era isso, é os guri. Um abraço para vocês e até a próxima.